Olá, eu sou Renato Bastos e em nossa primeira videoaula hoje falaremos sobre hérnia discal. No início, nós realizávamos, no passado, procedimentos de coluna vertebral extremamente invasivos, em que, para uma simples hérnia de disco, nós realizávamos procedimentos muito grandes, com muitas horas para o referido procedimento cirúrgico, e uma recuperação muito lenta quando nós comparamos com os procedimentos atuais das cirurgias por vídeo. Sabemos naturalmente que as cirurgias minimamente invasivas, através de vídeo, existe a sua janela de indicação. Nós não poderemos indicar essas cirurgias para qualquer tipo de hérnia discal. Indicamos normalmente para pacientes mais jovens, com hérnia localizada, uma hérnia recente, uma coluna vertebral praticamente normal, muito próximo da normalidade, sem muita artrose, ou seja, sem artrose na sua evolução. Esse procedimento cirúrgico, ele se faz com um corte de mais ou menos em torno de 2, 3 milímetros, e através de uma câmera de televisão nós alcançamos o disco intervertebral e realizamos a sua retirada. Vale lembrar em que a anatomia ela é muito característica da vértebra lombar, porque o nervo espinhal, assim como a medula espinhal, ela está relacionada entre conteúdo e continente, em que o conteúdo é o sistema nervoso central e o continente é as estruturas ósseas e fibrosas que estão à sua volta. Muitas das vezes, a sintomatologia da coluna vertebral, a sintomatologia periférica, não está compatível com o tamanho da hérnia. Em outras palavras, às vezes nós temos hérnias muito grandes, com pouca sintomatologia, em outras ocasiões, hérnias pequenas, em que o paciente entra no nosso consultório pedindo pelo amor de Deus para ser operado. E naturalmente, o tamanho da hérnia está relacionado aonde ela está localizada, ao tamanho do estojo ósseo que envolve essa hérnia. Às vezes a pessoa tem uma coluna vertebral, um canal já pré-esquemótico, ou seja, diminuído de uma forma comparando com a normalidade, e que pequenas hérnias traduzem muita sintomatologia. É muito importante que na indicação desse procedimento, que já está sendo desenvolvido há alguns anos na Europa e outros lugares fora do Brasil, em que exista a indicação correta, porque a superindicação ou uma indicação errada vai comprometer o resultado naturalmente. Priscila, pode me ver a peça anatômica, por favor? Aqui nós temos uma peça anatômica de plástico em que nós mostramos as estruturas nervosas em amarelo e a estrutura óssea em branco. Observe que tem um espaço, que é justamente o que nós acabamos de colocar, em que o conteúdo seria o amarelo e o continente a estrutura em branco. E entre uma vértebra e outra, aqui na visão interfio, nós temos os discos intervertebrais. Observe a estreita relação anatômica que existe dos nervos espinhais com a estrutura óssea e o disco intervertebral. A hérnia é exatamente isso. É a migração de uma substância fibrosa que fica dentro do disco intervertebral, que é um gel, em que ele migra e comprime caprichosamente a raiz espinhal. E naturalmente, semelhante a um fio elétrico, no momento em que a hérnia de disco comprime essa raiz espinhal, desencadeia sintomatologia para o membro inferior, tipo queimação, ardência, falseiros e sensações, muitas das vezes, de anestesia. Visto por trás, nós poderemos verificar que facilmente conseguimos enxergar os nervos espinhais entre os processos espinhosos, que é justamente esse espaço que é chamado espaço interlaminar. O procedimento por vídeo é exatamente isso. O objetivo é nós colocarmos uma cânula no ponto aonde nós definimos a hérnia de disco. Por dentro dessa cânula, nós passamos uma fibra óptica, que vai estar ligado a uma televisão, e os aparelhos para a retirada da hérnia. Exatamente nesse ponto aqui, olha, introduzimos a cânula, chegamos na hérnia e retiramos a hérnia. Essa hérnia pode ser retirada pela região posterior, em outras situações pela região lateral, exatamente no sentido como estou colocando a caneta. Olha.
Chega-se aqui, nesse ponto, e retiramos a hérnia discal. E observe, todo esse procedimento nós realizamos com anestesia local. Injetamos xilocaína com outras substâncias, com o paciente acordado, que é importante durante o procedimento, o paciente nos informar se está sentindo alguma sintomatologia pela perna, para que, com segurança, a gente não toque em nenhuma das estruturas nervosas durante o procedimento. Fica claro que tudo isso é uma evolução, isso não começou agora. Como é que eu falei anteriormente, desde 1980 nos dedicamos à cirurgia de coluna vertebral, em que, pode vir a mostrar a próxima foto, em que pode observar aqui, segura aqui para mim, poderemos observar aqui uma anatomia normal de uma vértebra lombar, em que nós temos aqui o canal radicular. O canal radicular é justamente o que está sendo pintado aqui em vermelho, que é o local de saída da raiz espinhal pela parte óssea. Naturalmente, imagine essa imagem em que nós temos aqui alterações degenerativas, que a gente chama de artropatia, em que é chamado de recesso lateral, que é uma artrose que caprichosamente na coluna vertebral, esse processo articular, ele invade o espaço por onde está saindo o nervo espinhal. E essa compressão, muitas das vezes, se somado à hérnia de disco, causa sintomatologias extremamente exuberantes. Para esses casos em particular, em que nós temos muita artrose associada à hérnia discal, o ideal seria o procedimento convencional, que são os parafusos pediculares, cages no sentido de afastar uma vértebra da outra, um cage intersomático. Não estaria indicado aí o procedimento por vídeo. Mas eu posso assegurar a vocês que a grande maioria dos procedimentos cirúrgicos em coluna lombar se deva às hérnias do canal lateral, às hérnias centrais, às hérnias centrolaterais, em pessoas jovens que não estão acompanhados com as artroses degenerativas avançadas. A artrose degenerativa a gente reserva aos pacientes idosos, aqueles com 60, 70 anos, 80 anos de idade, com muita sintomatologia e que justificam o procedimento. Procedimento esse que, na grande maioria das vezes, não será o procedimento por vídeo. Na próxima videoaula, nós vamos abordar o tema da técnica operatória. Vou tentar mostrar a vocês alguns slides do ato operatório, posicionamento do doente, assim como o pré e o pós-operatório. Muito obrigado.